2010 a 2015, a publicação de livros hot no Brasil aumentou muito. E quando eu digo hot, eu não estou falando daqueles romances de banca que estamos acostumados, mas estou falando de livros como 50 Tons de Cinza, a trilogia do Gabriel, os livros da Silva Day, Bela Andre, entre outros casos que podemos citar que são inúmeros, e teve seus livros que começaram a fazer muito sucesso mais ou menos nessa época, de 2010 a 2015. E hoje nós vamos começar um pouco sobre um desses livros, que é sobre o Inferno de Gabriel. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos. Sejam muito bem-vindos, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo esse vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro. Eu não li ele recente, eu li ele em 2015, se eu não estiver enganada, 2014 ou 2015, tem muitos anos isso. Porém, esse ano saiu a adaptação. Eu estou falando do Inferno de Gabriel. Ele é uma trilogia, né? Ele foi escrito por um autor ou autora canadense, não sabemos, porque Sylvian Reinhart, na verdade, é um pseudônimo, então não se sabe se é homem, se é mulher, mas enfim. De qualquer maneira, é uma pessoa canadense que escreveu os 3 livros, né? O Inferno de Gabriel, que é o primeiro, o segundo, que é o Julgamento de Gabriel, e o terceiro, que é a Redenção de Gabriel. Aí vocês vão me perguntar, mas Jéssica, se você leu os 3 livros em 2015 e 2014, por que você está falando deles hoje? Bom, essa época foi o auge dos livros hot, na minha opinião, né? Eu sei que tem muito livro hot sendo lançado hoje, de uns anos pra cá, né? Garota do Calendário, enfim, entre outros. Só que esses livros saíram mais ou menos na mesma época dos 50 Tons de Cinza. E 50 Tons de Cinza foi uma febre, pra quem lembra. Muita gente leu por causa de Crepúsculo, porque ela fica de Crepúsculo e entre outros motivos. Só que alguns anos atrás, o Inferno de Gabriel anunciaram que seria adaptado em filme. E na época eu não era uma leitora... Eu era uma leitora voraz, mas eu lia assim, eu estava lendo alguns livros diversificados, então esse foi um dos primeiros livros hot que realmente eu peguei para poder ler. Naquela época eu estava lendo muita fantasia, sabe? Fallen, Hush Hush, eu estava lendo muitas fantasias. E o Inferno de Gabriel foi um dos livros mais adultos. Se a gente for desconsiderar Sidney Sheldon, Agatha Christie e Jorge Amado, que eu já lia na época, mas esse foi um dos primeiros livros hot adulto que eu peguei para poder ler. E bom, eu não posso falar com detalhes sobre o livro, mas o meu propósito com esse vídeo é comparar um pouco com a adaptação. A adaptação do Inferno de Gabriel saiu 29 de maio de 2020 e vai ter a segunda parte, né, que eu imagino que vai abordar o segundo livro, que é o Julgamento de Gabriel. O Inferno de Gabriel parte 2 vai sair agora, 31 de julho de 2020. Bom, eu assisti ele junto com uma amiga e ela me perguntou assim, ela não tinha lido os livros, e ela me perguntou assim, Jéssica, vale a pena ler os livros? Bom, eu espero responder isso com esse vídeo. Quando eu li esses livros, né, eu tava na minha fase adolescente, e ele conta a história do Gabriel, né, obviamente, só que a história é narrada pela Júlia. Então a Júlia é uma garota meiga, inocente, virgem, aquele padrão de mulheres de livros hot que a gente já tá acostumado, sabe? E aquele clichê, vamos dizer assim. E a Júlia tá fazendo, acho que é doutorado ou mestrado, não me recordo exatamente, com foco em Dante. O Dante, eu não sei pronunciar sobre o nome dele, né? Dante Alighieri, que escreveu o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Bom, e aí ela tá fazendo, né, doutorado, mestrado, enfim, no Dante lá. E aí ela vai para a Universidade de Toronto, que tem o especialista, o incrível, inteligentíssimo Gabriel. Só que o Gabriel e a Júlia já se conheciam. O Gabriel não lembra disso, mas eles já se conheciam. E a Júlia meio que ela tem uma queda pelo Gabriel ainda, sabe? E o Gabriel é um cara babaca ao extremo. E aí nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse romance, né, dos dois. Apesar de eu ter comentado no início do vídeo que é um livro hot, no início desse livro nós não temos tantas cenas hot, isso vai se desenvolver a partir dos 2 próximos volumes. E então nós vamos ter essa comparação o tempo todo, do Dante com a Beatriz e do Gabriel com a Júlia. O livro ele é narrado de uma forma extremamente rápida, assim, ele é bem
Quando eu digo rápido, eu não quero dizer que ele tem um desenvolvimento legal, sabe? A escrita é bem fluida, ela desenvolve muito bem, é um livro gostoso de se ler. Mas quando eu digo que ele é um livro gostoso de se ler, eu não quero dizer propriamente que ele é um livro bom. Na minha época de 14 anos, eu gostei muito desse primeiro livro. Porém, hoje, com a minha cabeça um pouco mais madura, com tanto livro que eu já li, eu vejo que talvez ele seja um livro um pouco problemático. Por quê? Assistindo o filme, eu relembrei de algumas cenas dos livros. E eu percebi o quanto o Gabriel é um cara tóxico. O quanto ele é um cara abusivo. Isso me incomodou. Mas, Jéssica, isso vai mudar no decorrer dos livros? Olha, um pouco. Só que qual que é o meu problema com esses livros? Na época que eu li, eu amei o primeiro livro, eu achei ótimo. Era o Inferno de Gabriel, era tudo pra mim. Só que quando eu peguei o Julgamento de Gabriel, o negócio já foi mais arrastado. O livro já não estava tão legal mais. Depois porque o livro ele meio que termina mais ou menos onde termina o filme. Pra quem já assistiu o filme vai saber, né, do que eu tô falando. E aí, o segundo livro, ele é bem mais arrastado. Eu não sei se o autor ou a autora quis encher linguiça, o que aconteceu, mas ele é um livro mais arrastado, eu achei ele um livro mais cansativo. E fomos para o terceiro livro. Então, dos 3 livros, né, eu tinha lido o primeiro, que eu tinha adorado, o segundo, que eu tava achando extremamente chato, e chegou o terceiro. O terceiro livro tem seus altos e baixos. Por quê? Porque teve personagens que me apeguei muito, tipo a irmã do Gabriel, se não me engano é Rachel o nome dela. Me apeguei muito a Rachel, eu acho ela uma personagem incrível e ela tem um espaço nesse livro, porém, ela meio que ficou esquecida no final do livro. Então o autor joga várias situações com personagens secundários e a conclusão do livro fica assim, fica em aberto. A história do Gabriel e da Júlia ficou fechadinha, bonitinha, concluída. A história dos personagens secundários ficaram em aberto e isso me incomodou muito, que é o caso do pai da Júlia e o caso da Rachel, a irmã do Gabriel. Então eu fiquei extremamente chateada porque eram as histórias que mais estavam me prendendo durante o livro. E é que a história do Gabriel e da Júlia já não tava me importando mais com aquilo. Eu queria concluir a série porque eu queria finalizar, eu queria saber se ia melhorar e tudo. E eu sou daquelas leitoras que eu gosto de concluir o livro, eu normalmente não abandono, é muito difícil abandonar um livro. Eu gosto de concluir para poder ter propriedade, poder falar mal. Porque você não pode falar mal de uma coisa que você não terminou. Pode ser que ele melhore, pode ser que não, a gente não sabe. Então, eu quis finalizar a série toda para mim ter certeza que ele realmente era um livro, né, que não me agradou tanto. Não estou dizendo que ele é um livro que você, leitor, irá odiar, ou que você que é fã do Inferno de Gabriel vai começar a comentar, ah, mas você não leu certo, leia direito, não sei o quê. Não estou falando nada disso. Eu estou comentando que eu particularmente achei os 2 últimos volumes muito cansativos, apesar do primeiro volume ter me conquistado, no sentido de eu ter ficado eu fiquei muito entregue, eu fui totalmente entregue a essa história, apesar de eu achar essa comparação com Dante e Beatriz um pouco chata, um pouco repetitiva, um pouco cansativa também. Eu me entreguei nessa história e assim, a leitura discorre de uma forma bem rápida, apesar dos pesares. Só que assim, voltando a falar, né, do filme, o filme traz novamente a problemática do Gabriel. Mas Jéssica, pra quem leu os livros, mas Jéssica, o Gabriel tem um passado conturbado, você sabe disso? Sim, eu sei que o passado dele é conturbado, mas isso não significa que ele pode tratar a Júlia do jeito que ele trata. E é uma coisa que, pra mim, como mulher e até mesmo como ser humano, me incomodou. Porque, poxa, a Júlia não fez nada e o cara começou a dar patada nela o tempo inteiro. Que eu me lembre, o livro também é assim. Eu lembro que eu terminei o livro do Inferno de Gabriel, apesar de eu ter adorado a história, eu falei, gente, o Gabriel ele é meio babaca, tem alguma coisa de errado aqui. Nos outros livros, ele foi, né, como o nome já diz, né, ele tá no inferno, no primeiro livro, por isso que ele é um homem mais grosseiro. No julgamento, ele tá ficando um pouco mais maleável, ele se torna um personagem um pouco mais fácil de engolir. E o terceiro livro, ele se torna um mocinho mais legal, né? Ele realmente tem um desenvolvimento bem interessante, ele tem um crescimento como personagem. Porém, novamente, eu afirmo que
Eu acho que, por mais que sejam leituras rápidas e tudo, hoje eu não sei se eu gostaria dessa história, se eu lisse com a minha cabeça, né, de 24 anos, eu não sei se eu iria gostar tanto quanto eu gostei na época em que eu li. Mas assim, isso não significa que eu não vá ler, isso não significa que eu não vá assistir o segundo filme. Eu quero assistir porque eu quero ver se vai ser semelhante com o que eu me lembre, né, do julgamento de Gabriel. E depois que eu estava conversando com essa amiga minha, que ela me perguntou, né, se eu iria reler o livro, eu comentei com ela que provavelmente eu venha a ler, eu não sei se vai ser em 2020, se vai ser em 2021, 2022, não sei quando, não tenho pretensão de ler esse livro agora, porque eu li outros livros extremamente problemáticos, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas é um livro que eu pretendo reler porque eu quero ver como a minha cabeça de hoje vai aceitar essa história. Como eu disse da primeira vez que eu li, eu amei o primeiro livro. Imagino que talvez hoje eu não vá gostar tanto do primeiro livro. Mas assim, aos fãs de 50 Tons de Cinza que não leram ou não assistiram, né? Fica a sugestão, talvez vocês vão gostar do filme e do livro. Só que vou voltar a comentar. O primeiro livro, ele não é hot como 50 Tons, ele não aborda, né, o sadomasoquismo, o BDSM, não sei como é que é exatamente. Ele não aborda essas coisas, mas ele tem uma história um pouco mais tensa, assim. O Gabriel tem todo um histórico lá, não tão Christian Grey, mas ele tem um histórico meio problemático na vida dele. Ele teve uma infância meio conturbada e tudo mais. E nós temos ali a Júlia, que esse tipo de protagonista me irrita um pouco, porque a protagonista, que ela é, sabe, parece que ela é de porcelana, parece que ela vai quebrar. É a Júlia. Isso me irritou. E isso me irritou no filme de novo. A Júlia era uma porcelana que foi feita de gato e sapato durante o filme inteiro. E aquilo me irritou demais. Então, assim, eu acho que, pelo menos dos livros que eu li, né, se você leu algum livro em que as protagonistas não são de porcelana, por favor, me indique aqui embaixo, porque eu estou precisando ler livros assim. Porque me irrita muito a gente ler livro de romance no qual a protagonista é aquela garota inocente, virgenzinha, que tem primeiro namorado, primeiro beijo, primeiro não sei o quê. Gente, já chega. Isso já tá assim, já tá enchendo a paciência de todo mundo, na minha opinião. Eu, pelo menos, eu adoro o clichê, mas esse aí já não tá descendo pra mim mais. Eu já tô de saco cheio disso. Parece que todas as protagonistas da história viraram o quê? Viraram a Bella de Crepúsculo. Nada contra a Bella, mas é porque a Bella ela é mais fragilzinha, vamos dizer assim. Pelo menos na narração de Crepúsculo, que eu me lembro. Também tem muitos anos que eu li. Mas enfim, me conta aqui embaixo se vocês têm interesse em ler o Inferno de Gabriel, se você leu, se você gostou. Não leva a minha opinião pelo lado pessoal. Como eu disse, eu posso vir a ler esse livro daqui uns anos, amar ou não, vai saber, não sei. Mas uma coisa que realmente eu achei na época que eu li é que realmente os dois últimos livros não me convenceram, sabe? Eu acho que talvez o livro poderia ter tido poderia ser só uma duologia. Eu acho que não tinha necessidade de um terceiro. Eu achei um pouco cansativo. Caso você tenha lido o livro, assistido o filme, me conta, você gostou do filme, você achou fiel? Talvez a sua leitura foi mais recente, talvez, enfim. Vamos conversar aí. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo, né? Facebook, Twitter, Instagram. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal que vai ter muita coisa de filme, série e livros por aqui, que nós estamos sempre falando disso e nunca nos cansamos disso. Gente, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!